E se existirem pessoas vivas, mas completamente adormecidas por dentro? Já começou o Pode Crer. Fique conosco até o final. Pode crer, onde a fé ganha profundidade. A paz do Senhor, Angola, África, mundo. Hoje no Pode Crer vamos falar sobre uma realidade que muitos vivem, mas poucos têm coragem de admitir. Pessoas que andam na igreja continuam a orar, mas que por dentro já não têm a mesma vida. Nosso tema de hoje: cristãos vivos, mas adormecidos. Como despertar uma fé que perdeu a vida? Está conosco para uma conversa com sabedoria e discernimento nosso pastor, servo de Deus, Neves Filipe André. Ele que é conferencista, palestrante, ele que tem um chamado para chamar. Pastor, a paz do Senhor, seja bem-vindo Muito ao obrigado, Pode Crer. muito obrigado. Primeiramente, eu agradeço a Deus, né, por essa oportunidade que me concedeu e também agradecer a direção deste grande programa Pode Crer pelo convite que me foi formulado e que Deus possa abençoar todos vocês. Glória a Deus, pastor. Nós também agradecemos pela sua presença. Certo, Espero que sinta-se bem certo. e vamos a isso. Muito obrigada. Obrigado. Cristãos vivos, mas adormecidos. Como despertar uma fé que perdeu a vida? Pastor, este é o nosso tema de hoje. Pastor, é possível despertar alguém que já perdeu a vida, alguém que conhecia Deus, mas que de repente simplesmente tudo acabou? É possível na vida de um cristão? Na verdade, para um cristão, tudo termina na terra, não é? Quando alguém volta fogo de vida a Deus. Mas enquanto que ainda tem a folga de vida, ainda há probabilidade dessa pessoa ser restaurada pela ajuda de Deus. Há possibilidade, sim. É possível. Possível. E como alguém chega a esse ponto, pastor, de estar na fé, mas já não existir nada por dentro? Ele simplesmente segue os protocolos religiosos, mas está morto espiritualmente. Situações de gênero têm acontecido antes. Talvez, se ser permitido, podemos fazer a primeira leitura da palavra de Deus para tentarmos dar a sequência da questão que me foi formulada. Podemos abrir, se for possível, a primeira carta de Reis, capítulo de número 19, versículo 1 a 4. Primeira carta de Reis, capítulo de número 19, versículo de número 1 a 4. Vamos fazer a leitura para poder nos ajudar. Em primeira carta de Reis, capítulo 19, versículo 1 a 4, assim diz a palavra do Senhor. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem, se amanhã às 6 horas eu não estiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro. Sentiu-se vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Com certeza. ah, a pergunta que me foi dito, que me foi feita, será que é possível, não é? Que alguém, o que é que faz com que algumas pessoas passem nessas situações que a fé enfraqueça? Quando estamos a falar de despertar, não é, da fé, a palavra despertar vem
em língua bíblica, grega e hebraica, vem de acordar, não é? Vigiar, não é? Vem dessas palavras. E quando estamos a falar da fé, antes de eu continuar, não é? Tentar voltar no assunto, quando estamos a falar de fé, a fé é a manifestação, não é? Ou é a manifestação da perseverança diante de obstáculos, diante de tempestades, diante de problemas, termos a perseverança até alcançarmos o objetivo. Em outra linguagem, a fé é a demonstração daquilo que nós não vimos. E, voltando no assunto, algumas pessoas enfraquecem na fé por N motivos. Talvez alguns eram fervorosos na fé, mas através de algumas realidades que lá fora encontrar do lugar que eles estavam a congregar, das situações que eles estão a viver, talvez da tempestade que se apresentou. Há pouco tempo, só me esqueci, Deus abençoe o pastor Hélio da Graça. Estávamos a falar há pouco tempo lá fora, antes que entrássemos no programa, que alguma realidade que está acontecendo nas igrejas atuais. Alguns homens de Deus, eh, do comportamento que eles vão se apresentando, faz com que também algumas pessoas vão enfraquecendo a fé. Ah, Há realidades que a pessoa pode vivenciar do lugar que ele está a cultuar, não só do lugar que ele está a cultuar, as tempestades que vai abraçando a vida da pessoa, se não tiver autodomínio, não tiver controle, não tiver enquadramento e não tiver alicerçado na palavra, há a possibilidade que alguém enfraqueça na fé. Amém. Pastor, é possível alguém amar a Deus e mesmo assim estar completamente vazia por dentro? Eu penso que lá em casa existem muitas pessoas nessas condições e precisamos mesmo, pastor, saber se é possível amar a Deus e continuar vazio por dentro. O amor em Deus não está primeiramente por de fora, não é? Amor, primeiro, é a pessoa ama a Deus pelo Espírito e segundo ponto, em prática, certo? Existem pessoas que podem amar a Deus, amando a Deus, mas estando vazio. Em que sentido? Estando vazio, não acreditando, mesmo frequentando a igreja, mas não está acreditando que as coisas ainda é possível de mudar. As coisas ainda é possível de ganhar um rumo das situações em que a pessoa está a viver. É possível. Geralmente, nesses casos, pastor, o que acontece dentro de alguém, de um cristão, que quando acontecem situações graves, perdem a fé? Geralmente é o que acontece, né? Enquanto está tudo bem, amamos a Deus, estamos com Deus. Mas é naqueles momentos em que as coisas não estão bem, perdemos coisas importantes nas nossas vidas. Pode ser esposa, esposo, um emprego, também podemos perder o emprego, algum sonho, né, que foi quebrado por alguma situação. Pastor, o que acontece dentro desta pessoa? No caso, um cristão, quando acontecem situações dessa natureza. A perca da fé não só para um membro normal. A perca de fé aconteceu nas Escrituras Sagradas, desde o Antigo Testamento até no Novo Testamento. Em qualquer pessoa pode enfraquecer a sua fé. Na Bíblia, se nós formos a ver, grandes homens de Deus também tiveram momentos difíceis em que as suas fés foram enfraquecidas. Onde que nós lemos? A Bíblia narra a história de um grande profeta na Bíblia, chamado profeta Elias. O profeta Elias aparece pela primeira vez com uma determinação, com um mandato daquilo da realidade que estava-se a viver em Israel. O povo estava declinado porque na altura o povo estava a adorar Balins. Nessa época, quem era rei era o Acabe. E Acabe casa com uma mulher que era Jezabel. E Jezabel não servia a Deus verdadeiro. Elias, quando aparece a perceber essa realidade, Elias, por sua vez, determina, segundo a minha palavra, a chuva não cairá durante 3 anos e meio. Elias determina, depois da determinação de Elias, Elias sai daquela cidade, vai para outra cidade. A Bíblia diz, tempo certo, Elias, segundo a minha palavra, a chuva não cairá durante 3 anos e meio. Depois de 3 anos e meio, Deus volta a falar com Elias, dizendo, Elias, volta, porque quero que a chuva caia.
Elias, depois de congregar os profetas de Balins, que comiam na mesa de Jezabel, levou-los à montanha, junto com o povo, para poder mostrar quem é Deus verdadeiro, certo? Depois, estando em monte, a Bíblia diz os profetas falsos invocaram a Deus deles para que pudesse fazer descer o fogo, não aconteceu. Depois Elias, por sua vez, invoca Deus verdadeiro e o fogo desce. Estamos a contar. Depois do fogo descer, a Bíblia narra o seguinte: Elias dá um mandamento que matassem todos aqueles profetas. Aí o povo volta para Deus e entende que Deus é o único verdadeiro, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que é Deus de Elias. A Bíblia diz: depois de Elias fazer acontecer esse acto, Jezabel se apercebe que Elias mandou matar todos os profetas dela. Quando assim acontece, Jezabel determina: se eu sou rainha, sou a pessoa primeira dama, Elias não pode viver. A Bíblia diz: a Jezabel persegue Elias, Elias foge da Jezabel. A Bíblia diz: chega um certo momento, aí começamos a ver estamos aqui no enfraquecimento da fé. Chega um certo momento que Elias declara o seguinte: dizer que Senhor, não sou melhor. Se é possível, tire da minha vida. Esse Elias que fez descer o fogo dos céus, que orou, esse Elias que fechou chuva durante 3 anos e meio, com poder, com autoridade, mas esse mesmo Elias que começa a enfraquecer a fé, dizendo que Deus é possível ter a minha vida. Não só Elias, existiam muitos homens de Deus. Exemplo prático de Abraão. Dado o momento que o filho não estava a vir, Abraão acaba de perder fé deitando-se com a serva que era egípcia, que é Agar. Principalmente, então, a perca de fé não só para os cristãos, e também a perca de fé mesmo para grandes homens de Deus. O próprio em si, Pedro que estava com Jesus, ministrou com Jesus, viu de tudo quanto Jesus fazia, mas houve um dado momento, depois de Getsemane, enquanto que Jesus, nas últimas horas, Pedro acaba de negar Jesus. Acaba de perder a fé na hora H, no momento certo. Então, é possível que alguém enfraqueça a fé através das realidades. Discípulos com Jesus dentro do barco, com o mestre, alguém que tem autoridade acima de tudo, mas eles acabam de perder a fé dentro da tempestade, diante da tempestade. Certo? É possível, diante de realidades, diante de dificuldades, a nossa fé enfraquecer. Por isso é que nós vemos em alguns casos, pastor, pessoas que correm na igreja, mas que estão chorando em casa em silêncio. Certo. Tem acontecido situações como esta. Pastor, como identificar alguém que está na fé, não é? Já perdeu a fé praticamente, mas ainda continua ativo espiritualmente. Ele já não acredita, mas está só aí simplesmente sem poder sentir no seu fundo, no íntimo, que realmente Deus ainda pode fazer as coisas. Ele está nos protocolos, na igreja, vamos assim dizer, mas que no fundo, já não tem aquele fogo espiritual. Primeiro ponto, nota-se na dedicação, na entrega da pessoa. Quando a fé da pessoa começa a enfraquecer, existe alguns pontos em que nós, como pastores, como dirigentes, líderes das igrejas, notamos que a fé dessa pessoa está enfraquecendo. Eu comigo aqui preparei 6 pontos. Talvez vamos falar de um ponto de cada, se Deus permitir-nos. Alguns pontos que eu preparei, 6 pontos, mas vamos falar de alguns pontos até que o tempo que nos permita. O primeiro ponto, para alguém notar que a fé de alguém está enfraquecido, primeiro ponto é a falta de reconhecimento da pessoa espiritualmente. Em que sentido? Ninguém desperta sem primeiro admitir que está dormindo. O primeiro passo é o exame sincero do coração, saber controlar antes depois. A própria pessoa em si vai notar-se que a fé não está como era antes. Não vai notar mesmo.
a entrega de coração, a busca, a pessoa pode marcar, olha, podemos cultuar todos nós juntos, podemos estar num culto, mas a busca de Deus não é a mesma forma, a concentração não é a mesma forma. A dedicação, a entrega não é a mesma forma. Que a própria pessoa vai notar-se que não, a minha fé não está como era antes. Significa dizer, pastor, que nós precisamos fazer uma autoanálise, Certo, independentemente de alguém na fé nos chamar a atenção, Uhum. pode acontecer, nós também temos que estar abertos para perceber que realmente estamos a esfriar espiritualmente. Temos que nos examinar. Temos que nos examinar. Este é o primeiro ponto, Certo, pastor. certo. Podemos conhecer os outros pontos também, por favor? Para com que alguém note-se que a fé está a enfraquecer, um do segundo ponto é, deixa eu tentar avançar, dentro da pessoa não há mais a restauração da palavra, não há contato com a palavra dentro da pessoa. O zelo que a pessoa tinha antes, a dedicação que a pessoa tinha antes, por vezes, não passava um dia sem meditar a palavra, ou não passava 5 horas sem meditar a palavra, a pessoa vai perder aquele zelo. Aquela pessoa vai perder aquela vontade. A pessoa já não sente mais convicção de ler a palavra de Deus. Ou quando alguém começa a ter dificuldade de meditar a palavra, aí a fé começa a enfraquecer. Se formos a ver no livro de Josué, capítulo número 1, depois da morte de Moisés, Josué vai substituindo Moisés, não é? Entra na liderança. Primeira palavra que Deus vai dizer a Josué, Josué, ah, da mesma forma que eu fui com meu servo Moisés, da mesma forma que eu vou caminhar contigo. Da mesma forma que eu usei Moisés, da mesma forma que eu vou usar contigo. Mas para que isso aconteça, há uma condição. Medite esta palavra dia após noite. Quer dizer, o êxito da vitória, o êxito da elevação, o êxito de fortalecimento da fé, para que não enfraqueça, está a depender da palavra. Então, quando alguém não medita a palavra, leva ao enfraquecimento. Ou a palavra é alicerce da fé. A fé está fundada na palavra. Sem a palavra não há fé. Quando há palavra, há fé. O ponto principal da fé é a palavra. Nós cremos numa palavra em que não vimos. E nós acreditamos através da fé. Quando nós meditamos, existem alguns eventos que nós lemos, não vivenciamos aquilo, mas estamos a crer através da meditação. E amanhã aquela palavra faz efeito na nossa vida quando nós meditamos esta palavra. Quer dizer, quando alguém sente que a fé está enfraquecida, haverá ausência da meditação da palavra. O pastor falou ali de pontos muito importantes. Certo. Realmente nós, como cristãos, devemos estar atentos como está a nossa vida com Deus. Pastor, eu gostaria de saber do pastor se já esteve neste lugar, de apesar de estar na fé, mas que sente um vazio por dentro, pastor. Conte seu testemunho na caminhada com Deus, por favor. Na verdade, todo homem de Deus que Deus chamou, na verdade, passam nessas situações. A vida cristã é uma vida de subidas e descidas. Existe um momento que a tempestade bate nos nossos barcos. Importante ficarmos firmes. Importante é ficarmos firmes. Algumas vezes no meu ministério, não é? Passei e tenho passado algumas vezes. Nunca vais encontrar um ministro de Deus na vida cristã ou no ministério com uma sua posição. Tem momentos de declínios, tem momentos de subidas. O momento mais difícil em que eu vivi essa situação, momentos tão difíceis que eu vivi, foram momentos, como é que eu diria? Têm sido momentos que quando nós saímos do lugar que nós estamos para ir em outro lugar, em que sentido? Na normalidade do pastor, neste momento, estamos a arrendar o espaço. Aonde que a igreja está, que nós estamos. Nós arrendamos. E, em algumas vezes, eu me lembro
nos tiraram do espaço de repente, não é? Onde que a igreja estava. De repente nos tiraram e não tínhamos dinheiro para arrendar outro espaço. Nós tivemos que voltar dentro de casa, começarmos a cultuar na minha casa, na sala. E o povo não começou a apresentar-se da forma que era antes. Alguns acabaram de desistir. Foi um momento tão difícil em que eu passava para pregar, por vezes só pregava por pregar. Mas dentro de mim sentia um vazio. Dentro de mim sentia, por vezes me fazia a pergunta: será que Deus me conhece? Será que Deus me chamou? Por que eu tenho que passar nessa realidade? Por que eu tenho que passar nessa dificuldade? Existe um momento que nós chegamos nesse ponto de nos perguntarmos: será que Deus nos conhece ou não nos conhece? Mas nesse momento, o silêncio de Deus não quer dizer que a ausência dele. Deus nos conhece. Apesar dessa tempestade, tem sempre momentos bons. Quer dizer que o pastor também tem passado, ou passa e tem passado nesse momento que se sente que a fé ou a vida, as coisas estão vazias, que eu me sinto que não estou mesmo vazio. Passo nesse momento também, tem passado. E se acalhar que Deus ajude, enquanto que a vida vai continuar, haverá esse momento. Possa passar dessa fase para outra fase, mas haverá também outra fase que vai vir também na vida. Quer dizer, também passo, há um momento que eu me sinto também que estou vazio por dentro. Mas para não mostrar isso aos fiéis, eu passo para pregar, passo para exortar, mas dentro de mim estou mesmo vazio. Existe um momento que eu me lembro, em anos passados, passei numa situação e, graças a Deus, Deus também na altura não tinha a possibilidade financeira. Eu dizia, queria desistir da obra. Dizer que se Deus me desse uma possibilidade, vale a pena eu deixar da obra, pelo menos ir emigrar. Porque sentia que não aguento mais as dificuldades. Olha, não é fácil você ver que alguns que não têm Deus estão a prosperar. As coisas estão a ir bem. E você que tem Deus, as coisas não estão a ir bem. Não é fácil. E se nós aguentamos é porque temos o chamado. E se nós aguentamos é porque Deus está conosco. Sem Deus não vamos persistir, não vamos continuar. Então, passamos nesse momento todos nós que a fé enfraquece e nos sentimos vazios. Pastor, neste caso e outros casos assim, surge aquela pergunta: Deus ainda está presente, mesmo quando não sentimos nada? O silêncio de Deus na ausência de Deus. Existem momentos em que Deus não está a dizer nada, mas está contigo. É possível, sim, sentirmos o silêncio de Deus, mas a presença de Deus estiver conosco. Ah, Deus nem sempre que cada vez que Ele fala tem que revelar-nos. Nem cada vez que Deus fala que alguém tem que te profetizar. Mas e por vezes Deus pode falar em várias formas, em vários sinais. Por vezes até que nós não prestamos atenção que Deus está presente. Não sei se fiz entender um pouco. Quer dizer Amém, que glória a Deus. a ausência de Deus, a ausência de Deus, o que eu diria? A ausência de Deus não quer dizer que Deus não está contigo. Ou se Deus não estiver falando, não estiver revelando, quer dizer que Deus está contigo. Deus está contigo. É possível voltar espiritualmente alguém que já esteve morto, pastor? É possível. Alguém que esteve morto e voltar espiritualmente, há muita gente que perdeu a fé na Bíblia e depois eles voltaram. Não é? Há muita gente que perderam, até mesmo até em último momento, alguns voltaram à fé. Sansão, por desobediência, acaba de perder a fé, mas em último momento, quase a sua morte, Sansão se arrepende e ele volta a fé para Deus, dizer: Deus, volta a usar para mim, me arrependo daquilo que eu fiz, usa-me ainda desta vez. E Deus voltou a usar o Sansão. É possível a alguém. A princípio da nossa entrevista disse o seguinte: desde que alguém tenha folga de vida, ainda é possível essa pessoa ser restaurada. Amém, glória a Deus. É mais importante que a pessoa tenha folga de vida, ainda há esperança de restauração da sua fé. Neste caso, pastor, qual seria o primeiro passo para alguém sair desse estado de morte espiritual? Qual seria o primeiro passo? O que é que alguém que estiver lá em casa pode fazer
para ativar Hum. espiritualmente? Primeiro é autocontrolar-se, fazer um exame de consciência. Esse é um dos primeiros pontos. Controlar-se, fazer um exame, como é que eu era antes, onde que eu estou e aonde que eu estou a ir. Quando alguém faz essas perguntas, fará com que esse alguém consiga de voltar na presença de Deus. Quer dizer, fazer o exame da própria vida espiritual da pessoa. Será que a minha vida onde é que está? Será que o que eu fazia antes estou a fazer? Na forma que eu buscava, estou a buscar? Porque a libertação começa na consciência da pessoa. Quando a libertação começa na consciência, quando alguém se sente que não, a sua consciência está a repudiá-lo, então tem capacidade dessa pessoa poder procurar forma de voltar diante de Deus, Olhar para os nossos atos certo? e as nossas ações diante de Deus Certo. e ver se estamos a agradar a Deus ou não. E haver um Para arrependimento haver sincero na pessoa. genuíno, não Certo. é? Para que nós possamos voltar espiritualmente Certo. à comunhão Certo. que temos com Deus. Certo. Pastor, o que é que diria? Porque eu penso que lá em casa tem muitas pessoas que já perderam a fé, já não têm aquela alegria de ir aos cultos. E nós sabemos que congregar é importante, faz parte de estar inserido no corpo de Cristo. O que é que o pastor diria para alguém lá em casa que esteja nessa condição, que perdeu completamente a vontade de congregar, de orar, jejuar, meditar, perdeu a alegria? O que é que o pastor diria para as pessoas lá em casa? Nunca perca fé enquanto tens a folga de vida. Nunca perca, repito, nunca perca fé enquanto tens a folga de vida. A Bíblia está a dizer o seguinte: valia a pena um cão vivo do que um leão morto. Entenda, a situação que estás a passar não passou a grandeza de Deus. O teu problema pode ser grande. O Deus que nós temos é um Deus mais grande do que os teus problemas. Não existem pessoas que passaram, ou não existem pessoas que confiaram a Deus e Deus não operar na vida deles. Todos aqueles que tiveram confiança em Deus, Deus sempre na hora certa manifestou. O problema é um nome, a situação que estás a passar é um nome, mas acima dessa situação há um nome. E este nome é o nome de Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor está a dizer em Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11, Deus nos deu um nome acima de todos os nomes. Não pode haver solução caso não haja problema. Diante de problema, se existe problema é porque existe solução na tua vida. Olha, a Bíblia está a mostrar que existiu um homem que fez 38 anos na piscina de Betesda. Para este homem tudo estava terminado. Para este homem tudo estava acabado. Para este homem tudo estava ao fim. Para este homem já tinha perdido a esperança. Mas só que na hora que nós perdemos a esperança, é por vezes a hora que Deus quer visitar nossas vidas. O que quer dizer que não perca a esperança. Não importa qual é a situação, não importa qual é o problema que está a viver. Eu estou a dizer, a visitação de Deus ainda é possível. E eu te digo, os pés de Jesus estão a caminho para que possa operar milagres na tua vida. Para que possa fazer vontade tua. Para você que está me acompanhando. O que eu te peço, se você desistiu de Deus, volte na presença. Se você enfraqueceu a tua fé, volta na presença. Deus tem Amém. surpresas agradáveis para fazer na tua vida. Glória a Deus. Louvado Sinceramente. seja o nome do Senhor. Então, não vamos desistir, não perca a fé, ainda há esperança na tua vida. Olha, entenda, escuta. A Bíblia está a dizer o seguinte: existiu uma mulher que padecia de fluxo de sangue durante 12 anos. A Bíblia diz que esta mulher gastou toda a sua fortuna em vários médicos. Mas a Bíblia diz que não havia resultado. A Bíblia diz que não havia solução. Essa mulher se encontrou
com doutores, com médicos, mas não havia resultado. E a Bíblia diz, ela ouviu falar de Jesus. Afinal de contas, a fé vem pelo que nós ouvimos. E o que ouvimos é a palavra de Deus. Amém. É por isso, Bartimeu, para ser curado, era preciso ouvir. A Bíblia diz, Bartimeu ouviu que Jesus estava a passar pelo caminho. Bartimeu estando no caminho, o caminho estava a passar e o caminho lhe curou pelo caminho. Aleluia. E o caminho é o próprio Jesus Cristo. Volto a dizer, Bartimeu estava no caminho, o caminho estava a passar, o caminho curou Bartimeu pelo caminho. Quando falo de caminho, representa o próprio Jesus Cristo. Quer dizer, esta mulher não perdeu a fé. Ouviu falar de Jesus e também nessa manhã ou nessa tarde, não importa o fuso horário de onde estamos a acompanhar, o importante é que estamos a ouvir. E quem está a falar aqui não é o pastor Neves. É Deus falando contigo. Esta mulher, quando ouviu falar de Jesus, esta mulher disse com ela: por mais que eu gastei fortunas, por mais que eu me encontrei com médicos, desta vez eu vou me encontrar com Jesus. O que leva a cura nessa mulher não é o que leva a cura nessa mulher não quando ela sai de casa, não é quando ela toca a túnica de Jesus. Repito, o que leva a cura nessa mulher não é quando ela toca a túnica de Jesus, mas o que leva a cura nessa mulher é quando ela sai de casa. A fé que ela saiu quando de casa é que levou o milagre. O que é a fé? A fé não é ver para crer. A fé é crer para ver. Glória a Essa mulher não tinha visto milagre, mas essa mulher estava a crer que eu vou curar. A Bíblia diz essa mulher se aproxima. E na lei, uma mulher que está com fluxo de sangue, na lei era proibido ir ao templo. Era proibido se aproximar-se de homens. Diante da fé, a pessoa não veja obstáculo. Diante da fé, a pessoa não veja a lei. A lei era estipulada. Quando alguém tem fé, sobe por cima da lei. A pessoa beneficia a graça acima da lei. Essa mulher entendeu, por mais que a lei, enquanto que a fé há, eu vou romper a lei. Diante da fé não existe barreira. Diante da fé não existe obstáculo. Diante da fé não existe situações que podem impedir. Essa mulher não viu a condenação, não viu a lei que estava imposta, que ela não poderia se aproximar. Essa mulher saiu com a fé e toca a túnica de Jesus. É por isso na Bíblia, a maioria das pessoas que Jesus curou, alguma das pessoas, primeiro ponto, Jesus falava que a tua fé te curou. O milagre não acontece quando não há fé. Quando não há fé, milagre não acontece. Milagre acontece quando o elemento da fé, quando o alicerce da fé existe diante da pessoa. Quando ela toca a túnica de Jesus, a Bíblia diz, ela ficou curada. Então, não podemos perder a fé. A fé tem que ser essencial acima de tudo. Certo? Queria aconselhar para os irmãos e irmãs que perderam a fé, através de algumas situações em que vocês vivenciaram, através de algumas práticas, através dos lugares onde vocês frequentaram. Algumas pessoas perderam a fé através das igrejas onde frequentaram, através de alguns falsos profetas que eles tiveram contato. Eu quero dizer, Deus nunca vai perder os seus servos. Desde que tem maus servos, tem bons servos. Ainda existe servo de Deus que estão a servir Deus na verdade. Ainda existe servo de Deus que tem zelo pelas almas. Pelas almas. Ainda existe servo de Deus que tem zelo pelas almas. E ainda estão a servir Deus com o objetivo de ganhar as almas para Jesus. Não misture. Se naquele lugar não deu certo, se naquele lugar te fez a perder a fé, volte a orar a Deus. Ainda existe homem de Deus que estão a pregar evangelho genuíno e com a missão de levar as almas para Cristo Jesus. Se perderes a fé, vais perder o reino dos céus. Entenda, Jesus está a perguntar: será que quando o Filho do Homem voltar, vai encontrar a fé? A fé é a chave, alicerce para amanhã veres o reino de Deus. Não importa a situação que estiveres a passar, não importa os embates da vida ou com quem você se encontrou. Volta a tua fé a Deus. Ainda existe homens de Deus que estão a servir Deus na verdade. Estão a pregar o evangelho genuíno
com o fim de levar as almas para Jesus. Obrigado. Eu tenho a certeza que essas palavras do pastor tocou a sua vida. Sim, devemos voltar a crer em Deus. Afinal, se tu podes crer, verás a glória de Deus. Eu só para acrescentar que aquilo. Não podemos entender a grandeza de Deus quando não há problemas. Se entende a grandeza de Deus, que Deus existe quando há problemas. E eu quero dizer que em teus problemas, a hora chegou. A partir, se continuares ainda a partir de hoje, porque eu não prego Deus de amanhã, eu prego Deus de hoje. Davi diz a Golias: hoje Eterno te entregará nas minhas mãos. A mesma coisa Jesus disse ao ladrão que hoje estará comigo no paraíso. Na forma que estás a acompanhar este podcast, pode crer, milagre possa seguir a tua vida. Em nome de Jesus. Não importa onde que você está. Crê somente nessa mensagem que está a ser transmitida neste programa, milagre vai acontecer na tua vida. Então, não existe problemas sem solução. Enquanto que há problema, há solução. E a solução da tua vida não virá do Oriente nem do Ocidente. A solução da tua vida não virá dos teus pais, nem da tua mãe. A solução da tua vida não virá do teu tio, nem da tua tia. Olha, a solução da tua vida vem daquele que fez céus e terras. A Bíblia está a dizer, Davi começa a dizer: levanto meus olhos pelos montes, de onde virá meu socorro? Olha, entenda, o homem pode te ajudar, a ajuda do homem tem princípio, tem fim. O homem pode te ajudar às 12 horas e às 3 horas ele se cansar. O homem pode te ajudar às 14 horas, às 15 horas se cansar. Mas existe alguém, existe a melhor e maior ajuda que nunca se cansa, é Jesus Cristo de Nazaré. Quando nós temos a fé, solução ainda é possível em teus problemas. Eu creio que nós mergulhamos na fé. Pastor Neves, eu vou pedir ao pastor, sei que em casa tem muitas pessoas que ativaram a sua fé e muitas vão ser ativadas ainda Amém. com este programa. Amém. Pastor, por favor, eu gostaria que o pastor ministrasse uma oração, não religiosa, mas verdadeira, para que nós possamos alcançar as pessoas lá em casa, pastor. Quero dizer para você que está ao outro lado, nosso Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Na graça que Deus me fez, no ministério que Deus me fez, eu tenho orado para muita gente que estão na diáspora e Deus tem feito milagres na vida deles. Não importa se tu estás em Angola, não importa se estás em que parte do mundo, eu estou a dizer, coloque a fé na oração que eu vou fazer, milagre vai acontecer na tua vida. Mesmo que você esteja acamada, mesmo que você está com problemas, situações que duram muito tempo, eu estou lhe a dizer, ainda hoje, milagre vai acontecer na tua vida. Te convido a fechar teus olhos. Te convido para que eu possa orar no nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Oremos. Eterno Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Deus que me chamou. Diante de ti não existe barreiras. Diante de ti não existe problemas em que tu não dás a solução. A Bíblia está a dizer, está a fazer uma pergunta na Sara, dizendo: será que existe alguma coisa impossível diante de mim em que eu não posso dar solução? Senhor, eu oro no nome de Jesus. Toda essa pessoa que está nos acompanhar neste programa, que se encontra-se com problemas, não importa quanto tempo, não importa quantos anos, o que eu sei, os problemas podem existir na vida de alguém, a solução és tu. Senhor, estende a tua mão poderosa para este irmão, para esta irmã, primeiramente que perdeu a fé. Que a partir de agora, Espírito Santo restaure
restaura a sua fé através da mensagem que foi transmitida. E a fé seja restaurada e que leva milagre em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu declaro e eu profetizo. Você que está doente, eu declaro que cura haja na tua vida neste momento em nome de Jesus. Você que está desempregado, que o Senhor leva, que o Senhor abra as portas de emprego em nome de Jesus. Você que tem projetos que não estão a ser realizados, nesse momento, que o Senhor realize os projetos teus em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, eu te rogo e eu te peço, pela aliança que eu tenho contigo, se em alguma vez há um irmão, há uma irmã que perdeu a fé, Senhor, eu te peço que Espírito Santo, a Bíblia diz que a tua força é reservada para aqueles que não têm força. Oh, Senhor, veja aquele que perdeu a fé, que a fé está enfraquecida. Que o Espírito Santo dê a força. Espírito Santo fortifique. Espírito Santo dê o zelo. Porque a Bíblia está a dizer, volte e arrepende-te. Volte no teu primeiro amor, volte em primeiras obras que fazias antes. Espírito Santo restaura para aquele que estava caído, que volte em suas obras, que volte em sua conexão, que volte a meditar, que volte a te buscar, que volte a reacender na sua fé, no nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Que a graça, Senhor Jesus, resplandeça a este lugar e a todos que estão nos a acompanhar. E quem tiver problemas, já recebe solução neste momento, em nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, obrigado pela graça. Obrigado pelo favor. Obrigado pela bondade. Abençoe este programa. Abençoe a direção deste programa. Abençoe toda a equipe que tem trabalhado por este programa. Senhor, a minha oração como teu servo, a Bíblia diz onde eu pisar e me dado. A Bíblia diz que a morte e a vida está na minha boca. Eu profetizo para esse programa. Se há programas que são elevados, que serão elevados nesta nação angolana, que vão atravessar fronteiras, eu profetizo esse pode crer que seja um dos programas. Senhor, esse programa vai atingir patamares. Esse programa vai atravessar fronteiras. Em nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado pela graça. Obrigado por tudo que o Senhor fez e tem feito para nós. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém. Glória a Deus, pastor. Muito obrigada Obrigado a nós. pela sua presença. Obrigado pelo Obrigada. convite. Foi um momento maravilhoso Amém. aqui a sua presença. Amém. Graças a Deus, homem de Deus. Amém. Que seu trabalho continue a crescer Amém. e que possamos estar aqui mais vezes, porque eu tenho a certeza que Deus assim vai permitir, Glória a Deus. para que podemos então levar até a nossa casa estas mensagens que hoje por hoje são importantíssimas, pastor. Amém. Muito obrigado. E se essa conversa falou consigo, não ignore. Às vezes o despertar passa por um simples momento de consciência. Afinal, se tu podes crer, sim, é o que é que tu queres? Voltar ativa com Deus, voltar no colo de Deus, estar na presença do Senhor. E aí sim verás a glória de Deus. O nosso programa esteve na responsabilidade, servo de Deus, pastor Hélio da Graça, na técnica Rubem José, quem vos falou, a vossa moderadora fiel, Verônica Rafael. Agradeço a Deus por este momento maravilhoso que tivemos e a você também que esteja aqui desde o princípio até o final do programa. As nossas páginas nas redes sociais, siga o Pode Crer em todas as redes. E se tiver alguma dúvida, inquietação que queira enviar para o nosso particular, temos o nosso WhatsApp 923 50 6366. Aguardamos por si. Até lá, continuem a crer em Deus.